Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. E no Café da Van de hoje nós vamos falar sobre um dos meus autores favoritos da vida, Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, mais conhecido como o escritor das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, por onde eu devo começar a ler esse autor? Então, gente, eu sempre digo que para começar a conhecer o autor, você precisa conhecer a obra-prima dele. Na minha opinião, As Crônicas de Nárnia é sim a obra-prima do C.S. Lewis. É claro que a trilogia cósmica é sensacional, eu só li o primeiro volume ainda, de 3, mas eu amei. Então é uma história de ficção científica muito interessante, mas As Crônicas de Nárnia tem um trabalho tão minucioso, tão delicado para crianças, mas que não é só para crianças, que traz aqui ensinamentos da moral humana o tempo todo. Esse livro aqui é uma ótima pedida para você conhecer o autor de As Crônicas de Nárnia, para você conhecer um pouco da escrita do C.S. Lewis, para você conhecer o que C.S. Lewis quis passar para crianças e adultos através desse mundo novo criado, chamado Nárnia. E quando a gente olha para esse pequeno calhamaço, muitas pessoas se assustam e falam, não vou dar conta de ler tudo isso aqui. Calma, meu pequeno gafanhoto, tá tudo bem. Dentro desse livro aqui a gente tem 7 crônicas, ou seja, são 7 livros dentro de um só. Esse aqui, como aqui na própria capa diz, é um volume único. Ou seja, são 7 livros. Uma vez você lendo tudo isso daqui, você lê os 7 livros. Bom, para quem não sabe, esse livro aqui a gente tem a ordem cronológica de todas as crônicas, a saber, Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Cáspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Essa aqui é a ordem cronológica de acontecimentos de todas as histórias que se passam em Nárnia, mas não foi a ordem publicada do C.S. Lewis, né? O primeiro livro que Lewis publicou há 75 anos atrás foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E para isso eu abro um parênteses e digo para vocês, mostro aqui um pequeno spoiler de um livro que eu comprei recentemente, justamente em comemoração a esses 75 anos de publicação de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu vou mostrar um pequeno spoiler dessa edição hiper mega especial que a HarperCollins publicou em comemoração a essa data importante, que foi os 75 anos de publicação de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Está dentro dessa caixa maravilhosa, porque acho que vale a pena um vídeo só pra ele, né? Pois é. Então, o primeiro livro publicado, ou seja, a primeira crônica, foi Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. Logo depois vieram outros, que agora eu não tenho a sequência, que eu vou deixar a sequência certinho. Vocês conhecem, talvez, a sequência dos filmes, né? Que é o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, Príncipe Cáspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. E a gente tem histórias que se passam no mesmo período histórico em que uma outra história acontece, e a gente tem histórias intermediárias, além do começo de Nárnia e também do final de Nárnia, ou seja, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. Bom, sem spoilers, esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida por motivos óbvios, né? Como eu disse aqui, a gente encontra toda a essência do que Lewis quis mostrar de forma lúdica sobre o cristianismo. E não adianta você falar que não tem analogia cristã aqui, porque só o Aslan, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, faz algo muito parecido com o que Cristo fez por nós na cruz. Bom, sem tantas delongas, não é sobre esse livro que eu quero falar, embora eu indique ele como um primeiro contato com o autor. Mas caso você já conheça as histórias, caso você já tenha lido Lewis, ou caso de repente você só conhece pelos filmes e não está querendo se aventurar nos livros, né, nas crônicas do Lewis, embora esse aqui seja uma ótima porta de entrada para você, porque não é um livro muito difícil, eu tenho aqui comigo, no café de hoje, 4 coletâneas que foram feitas pela editora Thomas Nelson, de livros com títulos aqui, que eu vou mostrar para vocês do que se tratam, né? Que vão tirar vários extraídos de outros livros do Lewis em uma coletânea sobre determinados assuntos. Então, como eu os li recentemente, eu tenho aqui comigo pequenos tesouros para você que quer conhecer um pouco mais do Lewis e não sabe por onde começar. Eu não sei o que eu leio primeiro, então vamos começar pelos livros de coletâneas para vocês já se familiarizarem com a escrita deles e depois vocês embarcarem nas leituras mais profundas do Lewis? Pois é. Para isso eu trouxe aqui, então, essa pequena coletânea de livros do Lewis. E eu vou mostrar cada uma delas e vou dizer para vocês o que cada uma delas traz de bagagem. Vamos lá? Então vamos lá. A
começar por essa primeira aqui, eu vou começar por ordem de leitura, né? Eu li em 2021 e reli recentemente, eu terminei a minha leitura ontem, desse livro aqui, Como Cultivar uma Vida de Leituras. Diferente dos outros livros, esse daqui, os curadores não quiseram trazer temas relacionados ao cristianismo, embora seja o assunto central do Lewis. Depois ele largou o ateísmo e passou a acreditar em Cristo, ele passou a defender muito a sua fé. Então a grande maioria dos escritos do Lewis veio depois desse período, né, dos quais ele resolveu falar muito sobre sua fé. Então, diferente dos outros que eu vou mostrar para vocês, esse livro aqui, ele vai trazer de forma muito resumida textos do Lewis de outros livros, extraídos até de algumas cartas que o Lewis trocou com algumas pessoas, sobre como cultivar uma vida de leituras. Então aqui a gente tem divisão de duas partes. Na primeira parte, a gente tem a arte e o prazer da leitura. Então a gente tem aqui o primeiro capítulo, que é Por que lemos? O segundo, como saber se eu sou um verdadeiro leitor. Eu fiquei pensando com esse capítulo que talvez eu não seja uma leitora como o Lewis era, né, tão ávida quanto ele era. Enfim, histórias infantis não são só para crianças. Literatura como viagem no tempo. Por que contos de fadas costumam ser menos ilusórios do que histórias realistas? Olha que interessante. Em defesa da literatura de livros antigos. O papel do maravilhoso na narrativa. Crescendo rodeado por livros, daí aqui ele tem produtos de livros infindáveis, o dia ideal para um jovem acadêmico, aprendendo a amar o corpo dos livros e sobre a sensação de encontrar um autor preferido pela primeira vez. Canção da Sereia e o Vento da Alegria, atravessando uma grande fronteira. Por que filmes podem arruinar livros? Olha que interessante, né? Desde esse período tão remoto, né? Lewis já se preocupava com isso, com transformar em livro ou em filme os livros favoritos da vida dele, né? Que de certa forma isso pode arruinar uma história. E arruinou uma história que ele leu, que ele foi assistir o filme e ele ficou incomodadíssimo com o filme, porque ele não trouxe toda a essência do livro. E é isso, né? A gente se sente o tempo todo dessa forma, né? Com algumas obras que eles insistem em fazer virarem filmes, né? Como Matar Palavras, Salvando Palavras do Abismo Elogioso, As Conquistas de J.R.R. Tolkien. Para quem não sabe, Lewis e Tolkien foram grandes amigos. Tolkien foi uma peça muito fundamental na conversão de Lewis, né? E eles lecionaram na mesma universidade e se tornaram muito amigos. E eu preciso fazer um pequeno adendo aqui para vocês, né? Eu ia explicar um pouco dos capítulos que eu mais achei interessantes aqui, mas eu resolvi já fazer essa pausa e já falar agora. Aqui a gente tem a resenha de O Hobbit, nesse livrinho, e a resenha de O Senhor dos Anéis. E, gente, pouquíssimas vezes eu me emocionei com livros, vocês sabem. Eu sou uma pessoa um pouco dura nas minhas leituras, né? Então eu não sou muito de chorar ao ler livros, mas eu preciso confessar pra vocês que eu li a resenha do Senhor dos Anéis. Quando eu terminei, eu tava chorando. Porque, assim, Lewis, ele foi muito bondoso, e não só bondoso, ele foi muito amoroso na escrita da resenha do Senhor dos Anéis, né? Ele enalteceu muito a escrita do Tolkien aqui. Ele disse que O Senhor dos Anéis foi uma criação maravilhosa, foi dos melhores livros que ele já leu na vida. Enfim, então ele enaltece assim de uma forma tão bonita e você percebe que não é uma forma piegas, sabe? Não foi da boca pra fora o que ele disse. A resenha que Lewis faz de O Senhor dos Anéis é uma das coisas mais bonitas e só me deu mais vontade de ler O Senhor dos Anéis, né? Eu já tenho aqui, não li ainda, mas ele faz a resenha só do volume 1. E aí eles tiraram também, lembrando que esse aqui é um livro de coletâneas, né? Então, eles mesmos, né, a própria Thomas Nelson fez aqui os capítulos, né, sobre uma vida de leitura e trouxe textos do Lewis de outros livros e de cartas que remetessem a essa questão da leitura, né, de como realmente cultivar uma vida de leitura. E aí quando ele fala ele dá a resenha do Senhor dos Anéis, tem um pequeno trecho de uma carta que ele escreveu para Tolkien, em 1953, que ele chama o Tolkien de Tollers. E aí ele escreve o seguinte: Caro Tollers, tenho tentado, como um menino com um pedaço de caramelo, ingerir o volume 1 devagar, ou seja, né, a Sociedade do Anel, fazendo-o durar. Mas o apetite me sobrepujou e já terminei a leitura. Por sinal, curta demais para mim. Curta demais. Vocês já viram a grossura que é o primeiro volume do Senhor dos Anéis? Pois é. Não consigo quebrar o feitiço.
O Amor de Gimli e A Partida de Lothlórien ainda me são quase insuportáveis. O que ficou ainda mais forte nessa leitura do que em qualquer outra foi a vinda gradual da sombra, passo a passo, sobre Boromir. E, gente, na hora que eu terminei de ler primeira frase desse trecho da carta que o Lewis mandou pro Tolkien, eu já estava em prantos e chorando, porque foi uma das coisas mais belas que eu li na vida, né? O poder de uma amizade, o amor de uma amizade, todas deixadas aqui em forma de resenha, em forma de carta. Foi uma das coisas mais lindas que eu li, então eu faço esse adendo aqui nos capítulos, né? Depois ele fala sobre os perigos de confundir saga com história e, por último, sobre 2 formas de viajar e 2 formas de ler. O importante é que ele tira aqui vários trechos do livro sobre histórias, que é um livro que eu tenho, também já li alguns trechos justamente por conta da minha primeira leitura em 2021. Eu li alguns trechos mais completos que estavam aqui. Então, claro que aqui a gente tem uma pequena coletânea de pinceladas sobre os assuntos. Se a gente quer os assuntos que eles desenvolvem aqui nesses livros com mais profundidade, a minha recomendação é que a gente vá direto para os livros, né? Mas como um primeiro contato com o autor e um assunto super interessante, que é como cultivar a vida de leitura, super vale a pena. E aí a parte 2 desse livro é reflexões breves sobre a prática da leitura. Então a gente vai ter várias reflexões que foram principalmente de cartas do Lewis e de alguns pequenos escritos sobre assuntos importantíssimos em relação à leitura. Então, como por exemplo, né, comentando a leitura, né, um pequeno trecho de uma carta que ele escreveu a Arthur Greaves, que foi um amigo dele, em 1916. Ele escreve o seguinte: penso que após a leitura de um livro, não há nada melhor do que analisá-lo com alguém, mesmo que a análise produza discussões ferrenhas de vez em quando. Então aqui é uma opinião que o Lewis traz sobre discutir o livro que você acabou de ler. Isso traz uma riqueza tão grande na nossa vida, porque vai trazer o ponto de vista da outra pessoa, vai fazer você expor o seu ponto de vista e vai fazer você lembrar com muito maior facilidade aquela leitura que você acabou de fazer. Ou seja, né, abrindo um pequeno parênteses aqui, a importância de se fazer clube de leitura. Isso é muito importante para a nossa vida como leitores, né? E aí, nessa segunda parte, a gente tem vários extraídos com essa temática, né? Eu não comentei, porque eu fui passando os capítulos, né, de forma corrida, mas assim, todos esses capítulos aqui, todos esses extraídos, que foram principalmente do livro sobre histórias, que eu tava dizendo pra vocês, e alguns outros livros, tem, por exemplo, extraídos de livros que são denominados cristãos aqui. Tem um trecho sobre em defesa de leitura de livros antigos, que é um extraído do livro Deus no Banco dos Réus. Então, olha que interessante, ele fala aqui nesse livro, Em Defesa de Livros Antigos, que, por exemplo, se você quer saber um pensamento de Platão, principalmente nos dias de hoje, não faz sentido você ler autores contemporâneos que analisaram Platão. Né? É meio que, na opinião de Lewis, a gente tá aqui em defesa de livros antigos porque a gente tem condições de ler Platão e entender o que Platão quis dizer sem precisar de intermediários, que muitas das vezes os intermediários, né, pessoas que escreveram no tempo contemporâneo sobre aqueles pensadores antigos, elas estão com tanto viés e com tanta bagagem de si próprio que, infelizmente, acabam influenciando naquilo que os autores queriam de fato dizer. Então, em defesa de livros antigos, ele traz a discussão de que a gente precisa, para cada 2 ou 3 livros contemporâneos que a gente lê, a gente precisa ler um livro antigo, sabe? A gente precisa dar voz para aqueles primeiros pensadores, para as primeiras histórias, para as histórias que vieram antes. A gente precisa dar voz para esses livros antigos para a gente não ficar apenas enviesado em livros contemporâneos. Então, eu achei esse pensamento maravilhoso e faz todo sentido. E aí, gente, todo o livro ele vai remeter a essa questão de ter uma vida de leitura, a questão dos contos de fadas, né? Porque que contos... Ele fala uma frase magnífica aqui, que se um conto de fada foi feito para criança, esse conto de fada não é bom nem para criança, porque ele não deveria ter sido feito apenas para crianças, né? Então, todo esse livro aqui, ele vai levar a gente para esse caminho de ter uma vida de leitura mesmo, e a gente vai ter aqui alguns exemplos de como Lewis tinha a vida dele de leitura, né? Fazendo um pequeno parênteses, eu li recentemente Todo o Meu Caminho Diante de Mim, que são os diários aqui do Lewis por um longo período da vida dele, e eu posso comprovar que ele realmente tinha uma vida de leitura. Ele realmente se dedicava à leitura com muito afinco, ele lia
muito todo santo dia. A gente tem até um capítulo aqui que diz o seguinte, que eu cheguei a ler para vocês, né, que é o dia ideal para um jovem acadêmico, né? Então ele descreve aqui como que é um dia ideal para ele, um jovem acadêmico, né? Então ele fala que ele se dedica à leitura desde a hora que ele acorda até a hora do almoço, aí ele faz uma pausa para almoçar, sem deixar de ter as caminhadas longas que ele tinha depois do almoço, na parte da tarde antes do chá. Isso daqui eu vi muito, sabe? Foram, ao longo de 7 anos aqui, os diários do Lewis, ele preservando esse momento de cultivar a natureza, de cultivar, estar na natureza, né? Então, eu pude ler aqui bem de perto um jovem acadêmico, ele era super jovem, aqui ele estava ainda cursando a universidade, ele estava aspirando a se tornar um professor universitário. Então, aqui, todo momento, ele estava lendo, escrevendo sobre os livros, às vezes copiando livros, escrevendo escrevendo os próprios textos e contemplando a natureza o tempo todo, né? E eu falei que grande parte desse livro está aqui, ó, sobre histórias, que eu não li por completo ainda, né? Eu li alguns trechos. Aqui a gente tem a resenha do Senhor dos Anéis, a resenha de O Hobbit, a gente tem a resenha de George Orwell, a gente tem aqui alguns assuntos relacionados à leitura. Esse sim é um livro completo do Lewis, né? Então, se você quer um primeiro ponto de partida de como cultivar uma vida de leituras, com certeza esse daqui é um livro importante. Mas se você quiser mais detalhes sobre histórias, esse aqui é um livro mais profundo do Lewis sobre esse assunto. Bom, e o segundo livro do Lewis para essa temática, né, para conhecer o Lewis, é esse livro aqui, Como Orar. Aqui a gente já tem um viés um pouco mais cristão, né? Mas é um viés importantíssimo para você conhecer esse lado mais profundo do Lewis, onde ele defendia a sua fé. Então ele vai dizer aqui pra gente, ele vai trazer pontos super importantes sobre o que é a oração, né? Para que ela serve? A gente pode provar que a oração funciona? Por que fazer pedidos a Deus se Ele já sabe do que precisamos? Então são perguntas, né? Cada capítulo é uma pergunta que os curadores da Thomas Nelson resolveram responder essas perguntas através desses textos do Lewis. Então a gente tem, nossa oração depende de quão sincera e profundamente oramos? Não agimos com presunção a levar preocupações a Deus em oração? Como a oração corrobora com a ideia da providência divina? Pedimos por milagres ao orar? A oração exige uma introspecção mórbida do nosso pecado? Então, assim, são perguntas que a gente se faz o tempo todo, né? Deus está ouvindo a minha oração? Mas eu preciso pedir aquilo que Ele sabe que eu preciso? Então, aqui a gente tem textos do Lewis que vão levar a gente a ter essas reflexões de fato, né? A gente precisa da oração, a gente ora e Deus muda de ideia e responde a nossa oração daquilo que a gente estava pedindo, mas será que era aquilo que Ele ia realmente fazer ou Ele fez porque a gente orou? Então, essas perguntas são todas respondidas aqui. O ponto-chave de toda essa questão da oração é muito mais belo do que simplesmente pedidos, né? A gente está acostumado a entender a oração como uma grande petição, né? Aquele momento em que a gente para tudo que está fazendo e pede para Deus qualquer coisa. E Lewis ele vai levar a gente para essa reflexão de que, na realidade, o que Deus espera de nós enquanto oramos é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né? A oração nada mais é do que uma conversa com Deus, né? Então, nessa conversa, a gente leva desde pedidos, desde arrependimento, desde dor, desde choro, desde alegria. A gente leva de tudo, porque o que Deus espera de nós, nas nossas orações, é que nós nos relacionamos com Ele, né? Então essa questão dos pedidos, né? Eu devo pedir aquilo que Deus já sabe que eu preciso, ela vai ser bem trabalhada pelo Lewis aqui para nos levar para esse lugar de, na realidade, a questão não é só sobre isso, né? Isso também é importante, mas Deus espera muito mais relacionamento de nós do que simplesmente pedidos ou simplesmente orações formais e etc, né? Então é um livro assim que foi um grande abrir de mentes para mim. Fica aqui mais uma dica importante para você que quer começar a ler os livros cristãos de Lewis e não sabe por onde. Começa por esse aqui, que é uma ótima reflexão sobre a oração na vida do cristão. Depois dele eu li esse aqui, Como Ser Cristão. E esse aqui, gente, foi um dos livros mais belos e simples que eu li sobre a vida de um cristão. Então, para você que é cristão e confessa que não sabe muito bem
que um cristão deve fazer, quais são os pensamentos que o cristão deve ter, quais são as atitudes que um cristão deve ou não deve ter. Eu posso fazer isso ou não posso? Ou você que acabou de se converter e não sabe por onde começar, esse livro aqui foi feito de uma forma muito bela, como um guia de por onde você deve começar. Ah, eu sou cristão, e agora? Por onde eu vou? O que é ser cristão? O que eu devo ou não devo fazer? Esse é o ponto de partida desse livro aqui. Então ele é de forma muito simples e rápida, vai nos trazer questões da vida de qualquer cristão. Então, por exemplo, pondo a salvação em prática. A primeira coisa de um cristão, a primeira coisa que um cristão faz quando ele se entende cristão é que ele entende que ele foi salvo por Cristo. Então, a gente tem o primeiro capítulo pondo a salvação em prática, né? O segundo capítulo, preocupando-nos com mais do que a salvação de almas. Depois, o perigo de apontar as falhas nos outros. Esse foi um dos capítulos que mais me abriu a mente, porque uma vez que a gente desenrola um rolo para falar mal sobre uma pessoa, e olha que ele diz assim, ó, qualquer pessoa deve ter uma pessoa na vida, seja da família, do trabalho, ou enfim, que você tenha assim um rolo de coisas que você pode desenrolar para falar mal dessa pessoa. Todos nós devemos ter essa pessoa na vida. E que todos esses males que essa pessoa faz contra nós, elas são males relacionados à falta de caráter dessa pessoa. Estamos todos de acordo com isso, certo? Só que ele leva a gente a fazer uma reflexão por um outro ponto de vista. Porque para Deus, essa pessoa e você não tem nada de diferente. Somos todos pecadores, tanto quanto. Para Deus, que olha de cima para baixo, essa pessoa e eu somos exatamente iguais. Então, quando a gente passa a entender sobre esse aspecto, essa vida, a gente não tem mais tanto o que reclamar daquela pessoa, porque em muitos momentos a gente também foi mau caráter. Não necessariamente com aquela pessoa, mas às vezes com outras. Quando a gente olha para dentro de nós e sabemos que nós temos tantas falhas quanto qualquer um, a gente para de colocar a falha tanto no outro e passa a olhar muito mais para nós mesmos, né? Igual a gente aprende nos evangelhos, né, que a gente não pode apontar o cisco no olho do nosso irmão se tem uma trave no nosso olho. É bem por aí, só que de uma forma muito mais reflexiva. Então, uma vez cristão, você não deve apontar a falha nos outros. É melhor que você pare e olhe pelas suas próprias falhas. O outro capítulo, vivendo hoje na expectativa da segunda vinda amanhã. Perdão como prática necessária, esse ponto também foi muito importante. Negar e amar a si mesmo. Dúvidas e o dom da fé. Encantos e desafios da vida familiar. Como difundir a vida cristã interior. O significado na declaração o viver é Cristo e o morrer é lucro, não adendo meu aqui. A arte cristã de obter glória. Como não se sentir ameaçado quando o cristianismo permanece inalterado e a ciência e o conhecimento progridem? Esse foi um ponto muito importante, porque é bem isso, né? As minhas palavras não passarão, né? E é exatamente isso. Jesus, ele esteve na Terra muito mais de 2000 anos atrás, os ensinamentos dele, como que os ensinamentos dele, né? A gente avançou tanto na tecnologia, a gente avançou tanto na ciência, mas por que os ensinamentos de uma pessoa permanecem há mais de 2000 anos, né? Esse é um ponto, assim, ótimo para reflexão. A importância da prática do amor, o significado de ser parte do corpo de Cristo. Nossa, esse foi um dos capítulos assim que também mais me abriram a mente sobre essa questão de realmente fazer parte do corpo de Cristo, né? Ele é muito mais profundo do que o próprio nome diz. Fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte do corpo de Cristo. É um negócio muito mais profundo, sabe? É realmente entender o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, como um corpo. Cada um de nós temos as nossas funções, temos a nossa forma de agir, o nosso jeito de ser, exatamente como o nosso corpo. Nós temos dedos, unhas, cabelo, cílios, boca, joelho, pé, mão. O corpo ele inteiro é uma coisa só, mas cada órgão tem a sua função. E fazer parte do corpo de Cristo é mais ou menos por esse caminho. Então foi um dos capítulos também que, enfim, me abriram muito a mente. Foi maravilhoso ler isso aqui. E questões práticas sobre ser cristão hoje. E nessas questões práticas, né, a gente tem também algumas perguntas que o próprio Lewis respondeu, né, em uma determinada situação aqui, né, que foi tirado do livro Deus no Banco dos Réus, e aí do capítulo Respostas e Perguntas sobre o Cristianismo. Então as próprias perguntas estão lá nesse livro e são respondidas pelo próprio Lewis. Então, para começar, conhecer um pouquinho do Lewis, a gente vai conhecer aqui o Lewis leitor, ávido quanto ele era. A gente vai conhecer o Lewis
próximo do Pai, próximo de Cristo, como que ele ora, como que ele pensa, o que ele pensa em relação à oração. E a gente vai conhecer o Lewis de como ser cristão, o que é se tornar cristão na cabecinha de Lewis. Só que eu disse que eram 4 coletâneas, né? Qual que é a outra? A outra é essa pequena coletânea aqui, preparando-se para Páscoa. Aqui a gente tem também vários extraídos de outros livros do Lewis que vão levar a gente para esses 50, aqui diz, né? 50 leituras devocionais de C.S. Lewis que nos vão remeter a esse momento da quaresma, né? Então, para cristãos que praticam a quaresma, esse livro aqui é lindíssimo. Eu confesso que em alguns deles, principalmente nesses 2 aqui, Preparando-se para Páscoa e Como Orar, eu senti um pouco de mais do mesmo, sabe? Como eu já conheço as histórias do Lewis, como eu conheço alguns livros do Lewis, eu achei que era mais do mesmo. Eu achei que eu estava lendo coisas que eu já tinha lido em outros escritos e, de fato, né, se são extraídos de Lewis de outros livros, se eu já li aquele livro, o que eu vou ler aqui nessa pequena coletânea vai sim, de fato, ser um pouco mais repetitivo, né? Então, esses 2 livros eu comecei a ler, né, com esse viés. Ai, mas eu já li, extraído do cristianismo puro e simples, já li esse livro. Extraídos do A Última Noite do Mundo, já li esse livro. Eu fui meio com o nariz torto para esses 2 livros, mas como Deus é maravilhoso, ele me quebrou as pernas depois e me deu lições maravilhosas mesmo dos extraídos dos livros que eu já tinha lido. Mas muito mais dos livros que eu ainda não conhecia, né? Deus no Banco dos Réus, com certeza vai ser minha próxima leitura, porque de todos esses que eu citei, Deus no Banco dos Réus está sempre presente. Então eu preciso ler esse livro o quanto antes. Mas não tirou a beleza de conhecer livros através dessas histórias, né, através desses extraídos, e foi um ótimo momento para mim. Eu fiz esse devocional aqui na Páscoa do ano passado, então eu achei que foi, assim, de grande valia, sabe, assim, para realmente estar direcionada a Cristo, né? Eles separaram em 7 semanas, né? Então, a semana 1, então tem exatamente pro dia da quaresma que você vai ler. Então, começa na quarta-feira, né? Aproximando-se de Deus, recebendo a glória, sobre a perfeição, regozijando-se no juízo, semana 2. No primeiro domingo da quaresma, né? Tornando-se um seguidor de Deus. O amor é tão ardente quanto fogo, abandonando o medo, a alegria do Gênesis, a promessa do renascimento, e assim vai. Então, todos os textos do Lewis que iam apontando para Jesus, né, que é o sentido da quaresma, a gente tinha os textos extraídos do Lewis aqui. O mais legal é que não é só o texto do Lewis, a gente tem aqui também uma curadoria muito bonita, que tem a leitura das escrituras, né, sugeridas aqui. Então a gente tem de onde veio o livro, o extraído, né, e eu grifei a seguinte parte: o homem não é salvo porque faz obras de amor, ele faz obras de amor porque é salvo. Então, assim, foi uma leitura que valeu a pena. Eu acho que para você que é cristão e que pratica a quaresma, eu acho que vale a pena. É um devocional que vale a pena para todos os anos. Eu confesso que não fiz esse ano, mas com certeza eu vou refazer no ano que vem, porque são extraídos do Lewis magníficos que vão nos apontar para Jesus, que é isso que importa, né? Então, era sobre isso o Café da Vans de hoje. Já está começando a escurecer, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam que a luz começou a baixar aqui, porque já está começando a chegar a noitinha. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, não sei por onde começar a ler C.S. Lewis. Primeiro ponto, as Crônicas de Nárnia, né? O primeiro contato que você deve ter com o autor, com certeza, é as Crônicas de Nárnia. Já li, tenho preguiça, já conheço as histórias do filme. Não deveria ficar com as histórias do filme, principalmente por conta da viagem do Peregrino da Alvorada, que, assim, acabaram com a história do livro. O filme é completamente nada a ver. Então fica aqui, né, o meu pequeno adendo sobre os filmes. Já conheço as histórias, não quero ler, ou não quero ler agora. Tá tudo bem. Essa pequena coletânea aqui é uma ótima pedida para você conhecer um pouco mais sobre Lewis, sem se aprofundar tanto nos escritos dele, obviamente. O vídeo de hoje, o Café com a Vans de hoje, é sobre isso aqui. Leia Lewis, você não vai se arrepender. Lewis é maravilhoso, você vai gostar. E eu vou deixar um link, tá, para todos os livros que eu mostrei aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que se vocês comprarem através do meu link lá na Amazon, você não paga nada mais por isso e você continua a incentivar o canal produzindo conteúdos como esse daqui. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Deixa pra mim nos comentários se vocês já tinham visto esses livros, né? Se vocês ficaram curiosos em ler, em comprar, em adquirir.
Quero conversar com vocês sobre um pouco mais de C.S. Lewis, então deixa o seu comentário aqui, deixa o seu curtir para ajudar na divulgação desse vídeo. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau! No próximo Café com Avanço.